eu vou te mostrar algo realmente mais avançado, tá? Vou mostrar para você e vou te ensinar o que eu chamo de funil do ouvinte, tá? Eu vou mostrar para você já o que significa cada um desses elementos, são 6 passos. Então você vê a introdução, tem 3 passos, chama situação, afirmação e revelação. O desenvolvimento tem 2 passos, aplicação, ilustração, e a conclusão tem aqui a finalização. E eu vou te mostrar o que significa cada um desses elementos e como que eles compõem um sermão. É só para você já ter uma ideia de que o sermão não é começo, meio e fim, e você preenche aquele espaço vazio entre eles com qualquer informação. Aqui você vai ver como cada elemento desse funil contribui para que a igreja fique atenta a cada palavra que você falar. Cada elemento desse tem um porquê estar ali, tem um motivo de estar ali, tem a forma de você fazer, e a igreja vai assimilando. É como se você colocasse o irmão para que você vai pregar dentro desse funil, tá? E ele vai recebendo parte a parte desse sermão na maneira certa, na ordem certa, até que ele chega na finalização e recebe uma mensagem marcante para o coração dele. Então, eu vou mostrar para você agora no mapa mental, rapidinho, como que você prepara um esboço desse aqui. Então, estamos aqui com o nosso mapa mental aberto e eu vou te mostrar aqui rapidamente o que significa cada elemento desse funil, que são 6 passos. Falo rapidamente porque é lá dentro do Pregador Aprovado onde eu aprofundo, onde tem realmente com maior detalhes, mas você vai conseguir entender o porquê que esse método é tão bom, tanto para você como pregador preparar suas mensagens, como para a igreja entender a mensagem. Então, o primeiro passo é a situação. Situação é o contexto. Pastor, mas o contexto não é só para interpretar o texto? Sim, mas quando você, no começo da sua mensagem, já na introdução, você anuncia esse contexto, você mostra o que está acontecendo, o que está se passando, o pano de fundo daquele texto que você vai pregar, a igreja percebe a sua autoridade. Eles vão falar, vão pensar, vou ficar atento porque esse pregador sabe do que ele está falando e vem mensagem boa. O segundo elemento é uma promessa. Essa promessa é a promessa bíblica que está no texto, é a promessa que pode estar implícita dentro do seu tema. E essa promessa é importante porque o ser humano é assim, não adianta a gente tentar explicar ou brigar contra. O ser humano, ele presta atenção, ele dedica a tua memória e a tua atenção para aquilo que realmente interessa para ele. Então, se a sua mensagem não for interessante para aquele que está ouvindo, ele não vai prestar atenção. Acontece que nem todas as mensagens é interessante para a pessoa. Ela vai achar que, por exemplo, se você for trazer uma mensagem, o Espírito Santo mostrou para você uma mensagem onde você vai falar sobre pecado, arrependimento, a maioria não vai achar interessante. Mas quando você mostra a promessa, você mostra o que aquela mensagem, o que aquele texto, o que seu tema tem de benefício para a vida da pessoa, por mais que o tema ela não queira ouvir aquele tema, a promessa, o benefício daquela mensagem vai fazer com que ela preste atenção. E a promessa do Senhor, ela fortifica a fé. Então nós devemos pregar a promessa porque ela fortifica a fé. Vou até marcar aqui, ó. Promessa fortifica a fé. Revelação. Revelação são os problemas e são os benefícios. Problemas, né? Nós estamos falando de aspectos negativos. Novamente, se a gente estiver falando sobre arrependimento, quais são os problemas? A gente pode falar os aspectos negativos da pessoa permanecer no pecado, ou quais são os obstáculos que impedem a pessoa de se arrepender verdadeiramente. O que acontece na vida cotidiana de cada um que pode impedir que uma pessoa alcance o verdadeiro arrependimento? E isso vai falar no coração da pessoa, porque ela fala, nossa, é isso mesmo que eu sinto, é essa dificuldade que eu tenho. E os aspectos positivos, quais são os benefícios desse arrependimento? Quais são os benefícios da pessoa obedecer à palavra de Deus? A pessoa, o que ela pensa? Nossa, eu já reconhece o problema. Nossa, eu tenho realmente esse problema. Agora não, agora os aspectos positivos fazem ela pensar o quê? Nossa, vale a pena mesmo eu tomar essa atitude, vale a pena eu tomar esse passo. Então, e o texto, a Bíblia mostra isso pra gente, esses aspectos. A aplicação são as verdades espirituais, né? São os mandamentos para alcançar as promessas que você fez na tua introdução. Aqui, nas verdades espirituais, nós temos que fazer 2 coisas: explicar e aplicar. Não basta apenas explicar, porque senão a mensagem vai ficar
muito teórica, vai virar uma aula, mas quando nós aplicamos, a gente traz a Bíblia, traz a mensagem de lá da Bíblia, de milhares de anos atrás, para os dias atuais. A ilustração é uma história, pode ser uma parábola, pode ser um testemunho, desde que ela ilustre, né, que ela lance luz sobre o tema. Então, a ilustração, ela é capaz de fazer as pessoas entenderem mensagem de uma forma que talvez ela não conseguiria compreender se você não contasse essa história. Ela lança luz, ela torna mais claro o ensinamento de sua mensagem. Finalização é a conclusão, tá? Mas a conclusão, ela tem que ser marcante, ela tem que gravar a mensagem na memória da igreja, tá? Então isso aqui é rapidamente, como eu disse, é lá dentro do Pregador Aprovado, que eu explico com detalhes e mostro como você deve fazer em detalhe. Vamos aqui agora. Então vou te mostrar um exemplo. O exemplo de funil do ouvinte, né, que é um esboço que eu estou preparando para empregar aqui na igreja em breve. Texto que é Marcos 8, 22, 24. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pelas mãos, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Tá? Então esse é o texto da minha mensagem. E qual que poderia ser o tema da minha mensagem? Eu pensei aqui como o tema deve ser um tema interessante, um tema que chame a atenção. Você pode até falar para a igreja, hoje o tema é homens como árvores. Tá? Um tema que a pessoa, como assim? Pode falar como a frase do cego: vejo homens como árvores, né? Árvores que andam. Então você poderia criar um tema com base nessa, no próprio versículo, na fala desse personagem que está aqui nesse texto, tá? Nesse evento. Agora, antes de descer para o nosso esboço, eu quero falar que esse sermão seria um sermão temático. Por quê? Eu estou retirando o tema da minha mensagem do texto. O texto fornece o tema, mas as verdades espirituais, o que eu vou ensinar, ela não está nesse texto. Eu posso usar toda a palavra de Deus. Então, o sermão temático, ele confere maior liberdade para o pregador usar sua criatividade. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque tem pregador que é criativo demais. Então tem que tomar muito cuidado. Embora o sermão temático é uma benção, porque ele possibilita que a gente use a Bíblia toda, né? Essa é uma grande vantagem, que você use a Bíblia toda, porém tem que tomar cuidado para também não fugir do propósito do texto. Então esse aqui seria, poderia, né, o tema da mensagem, o título da mensagem, você tem que dedicar um certo tempo para você conseguir. Então vamos lá, situação, lembra que eu falei? É o contexto. Então poderia, se eu estivesse pregando, eu poderia falar, irmãos, esse texto ele me chama a atenção por dois motivos. O primeiro motivo é que a cura foi realizada em 2 toques, que foi algo que não havia acontecido até aquele momento, nunca tinha acontecido antes, tá? E o outro motivo é aquilo que o homem viu quando Jesus restaurou a sua visão. Por que será que a cura não aconteceu no primeiro toque de Jesus? Ele estava enxergando mal, ou será que Jesus permitiu ao cego uma visão da natureza dos homens? Tá vendo? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando para a igreja. Eu não posso afirmar porque o texto não afirma, mas eu estou perguntando, será que o homem não foi apenas porque ele estava enxergando mal, mas ele teve ali uma visão da natureza humana? Por quê? Porque as árvores aparecem por toda a Bíblia. Por exemplo, a árvore é símbolo de vida eterna. Em Gênesis capítulo 2, ela aparece lá como a árvore da vida e aparece também como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como vida eterna, a árvore aparece também em Apocalipse 22, 14. Ela está lá também como árvore, como vida eterna. A árvore também é simbolizada como o reino de Deus. Você pode conferir em Marcos 4, 32 e Lucas 13, 19. Ali Jesus fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, o menor das sementes, mas quando ela é plantada e cresce, ela se torna uma grande árvore. E também as árvores são usadas inclusive para simbolizar os homens, tá? E aqui eu marquei que é uma transição para o próximo passo. É bom sempre você criar uma frase de transição. Então eu estou saindo da situação e vou para a afirmação, tá? Então você viu
que eu vim falando do tema. Se esse sermão fosse um sermão textual, fosse um sermão expositivo, eu teria que me concentrar mais em Marcos 8:22. Mas como eu estou girando em torno de um tema, aqui o meu contexto, a minha situação, eu estou falando sobre as árvores, tá? Se fosse um outro tipo de sermão, não ia poder fazer isso. A afirmação é a promessa. Qual que é a promessa? A promessa é que é bom ser árvore. A árvore simboliza o ser humano, mas é bom ser árvore. É o que diz Jó 4:7-9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. O que isso quer dizer? Por que é uma promessa? Porque mesmo depois de grandes aflições, de sofrimento, a árvore se renova. Olha só, meu irmão, quanta aplicação você poderia fazer como promessa, né? A árvore cortada, né, ainda se renova como símbolo das nossas vidas. Imagine, meu irmão, quanta aplicação você não poderia fazer. Então, a gente poderia falar mais sobre isso. Se eu fizer agora, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, fizemos a promessa. Agora é a revelação, aspectos negativos e positivos. Então, vou falar, existem 3 tipos de árvore, igreja do Senhor. A primeira árvore é a árvore que não tem frutos. Está em Mateus 21:19-20. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Então, o que eu ia falar? A árvore que não tem frutos. Espera-se frutos, mas nunca tem. Ela só ocupa espaço. Ela atrapalha o crescimento de outras árvores. Muitas pessoas são assim, até na igreja. Espera-se frutos, mas nunca tem. O segundo tipo de árvore é a árvore com maus frutos, que é aquela que está em Mateus 17:18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Seus frutos não agradam ninguém, podem até envenenar. Não se espera nenhuma virtude. Em Mateus 7:19 diz que essa árvore, ela será cortada e lançada no fogo. Olha só, meu irmão, como que a gente está caminhando, os aspectos positivos, aspectos negativos. Agora, existem também o terceiro tipo de árvore, que também está em Mateus 7:18, que é a árvore que dá bons frutos. São frutos que todos se agradam, são frutos que alimentam. Então você poderia, no teu sermão, como eu falei, é um esboço que eu estou trabalhando nele ainda, colocar mais aplicações. E isso tudo, meu irmão, está acontecendo na ilustração, na introdução. Desse tipo de árvore, esperamos coisas boas, porque ela doa o seu melhor, e ela não retém para si mesmo, ela dá seus frutos bons à vontade. Então olha aqui, olha só o que está acontecendo na nossa introdução. Isso é só introdução. Olha, eu já mostrei que eu entendo, já dei informações interessantes aqui na situação, já fiz a promessa, já mostrei como é bom ser árvore na promessa e já estou encerrando a minha introdução e eu vou encerrar dessa maneira. Agora que eu te mostrei os 3 tipos de árvore, qual tipo de árvore você é? Porque em Lucas 3:8-9 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Que tipo de árvore você é? Porque o machado já está posto à raiz das árvores. Então eu sempre gosto, meu irmão, de quando eu for preparar uma mensagem, para um lado interessante da mensagem. Não só pegar o caminho óbvio, porque realmente eu duvido, pouquíssimas pessoas iria pegar esse texto e iria falar sobre árvore. Agora eu faço outra introdução. Deus quer que você seja uma árvore frutífera, tá? Com isso tudo que nós dissemos até agora mostra que Deus quer que você seja uma árvore frutífera. Agora nós vamos para a aplicação, que são as verdades espirituais. E aqui na aplicação eu vou falar como então nós podemos tornar-nos frutífero. Ou poderia falar assim, 3 maneiras de tornar-se frutífero. Então a primeira é a nutrição. Lucas 13:6-9. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta
porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa esse ano até que eu escave e adube, e se der fruto ficará, e se não, depois mandarás cortar. Daí, como esse é uma verdade espiritual, e eu preciso agora fazer o quê? Explicar e aplicar, não é? Então o que eu posso falar? O que é a nutrição espiritual? O que seria esse escavar e adubar? Tá? Eu estou fazendo perguntas de explicação e perguntas de aplicação, tá? Essas perguntas você não faz para a igreja. Essas perguntas você faz porque as respostas serão aquilo que você vai falar para a igreja. Se a gente for fazer aqui explicação e aplicação, esse vídeo vai levar um tempo enorme. Então, essas perguntas que eu estou fazendo aqui é uma das melhores maneiras de você explicar e aplicar um texto, tá bom? Só para a gente continuar. Então, como que eu posso explicar essa verdade espiritual? É fazendo pergunta. O que é essa nutrição espiritual? O que seria esse escavar e adubar? O que acontece quando falta nutrição? Quais são as causas da falta de nutrição? Por que aquela figueira não estava tendo fruto? Por que alguém deixa de produzir frutos? O que devemos buscar? Como devemos buscar essa nutrição? Intercedendo um pelos outros? Porque você pode ver que o rapaz aqui foi um intercessor. O dono da vinha falou, corta. O dono da figueira falou, corta a figueira. Ele falou, não, deixa eu trabalhar nela mais um ano. Então ele foi intercessor. Será que a gente pode nutrir uns aos outros intercedendo? Será que essa nutrição não pode ser uma oração? Será que a nutrição vem pela palavra de Deus? Então esses seriam possíveis 3 aplicações para esse texto. Uma pergunta de aplicação: que tipo de nutrição Deus espera de mim? O que Deus espera? Que tipo de fruto? Que tipo de fruto Deus espera? Tipo de fruto Deus espera. Então essa aqui é a primeira verdade espiritual, é a nutrição. A segunda verdade espiritual é a igreja, ou a segunda maneira de tornar-se frutífero é a poda. João 15:1 está escrito assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Pois vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, novamente, como que eu vou explicar para a igreja que a poda é uma maneira de tornar frutífero? Eu vou fazer perguntas e as respostas vai ser o que eu irei pregar. O que é podar? O que Jesus quis dizer de estar limpo pela palavra? Como é que Deus nos poda? O que acontece depois da poda? Poderia falar aqui sobre os benefícios da poda e como devemos permanecer em Cristo. Então são algumas perguntas que você faz olhando para essa verdade espiritual, olhando para esse texto, e você começa a fazer perguntas. É a melhor maneira disparado de você explicar algo para alguém, é você fazer essa pergunta. Então você vai separando, você vai fazendo essas perguntas e as respostas você vai ir pregar para a igreja. Eu não vou responder, como eu disse, porque senão a gente precisaria de muito tempo, e eu não preparo sermões de um dia para o outro. Eu levo dias preparando um sermão para que seja realmente uma mensagem abençoada. E a terceira maneira de tornarmos frutífero é a irrigação. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então a terceira maneira de tornar frutífero é irrigação. Então posso perguntar, o que é estar irrigado? O que é estar plantado junto a ribeiros de água? O texto diz que não faz o caminho dos ímpios, a satisfação está em obedecer à lei do Senhor, a meditação na lei dia e noite. Então poderia falar sobre isso para explicar o que é esse estar plantado junto a ribeiros de água, o que é estar irrigado, tá bom? Eu poderia falar também aqui sobre os efeitos dessa irrigação. Como eu disse, talvez você ache uma palavra melhor. Quais são os efeitos da irrigação? Frutos no tempo certo, as folhas não murcham, tudo o que faz prospera. Imagina você aplicando, imagina você falando sobre o que é dar fruto no tempo certo, o que é as folhas não murcharem, o que é isso aqui. Tudo que faz prospera. Imagina você aplicando isso aqui na tua mensagem para a vida da igreja. O que acontece quando falta água em nossas vidas?
vidas? Quais são as implicações? O que acontece com a nossa alma, com a nossa vida, quando a gente não está ali junto a esses ribeiros, quando a gente não está irrigado pelas águas do Senhor, né, que fluem do altar do Senhor? Então imagina agora como que você poderia aprofundar em aplicações sobre isso. O que é meditar dia e noite na lei do Senhor? Será que meditar é apenas ler? Então aqui a irrigação é meditar dia e noite. Então como que é isso? Como que a gente pode fazer isso nas nossas vidas? Entendeu? Então quando você fala das verdades espirituais, aqui no nosso caso são 3 verdades espirituais, poderiam ser 5, poderiam ser 4, mas eu coloquei 3, tá bom? Então como é que isso se torna profundo para a igreja quando você prepara mensagens dessa maneira? Porque além de você explicar os conceitos, explicar o versículo, você aplica, e a pessoa não tem a sensação de que ela está numa escola, está numa aula. Ela está num culto abençoado, onde a palavra confronta. Olha só esse texto. Além de confrontar, falar que há prejuízo quando nós não estamos na água, há benefícios quando nós estamos dando fruto. Para você ver como é uma mensagem profunda. Ilustração é uma história. Digamos aqui, essa ilustração é do homem rico e crente pobre. Vou tentar contar rapidinho, tá? Uma história assim. Morava na mesma rua, eram vizinhos. O homem tinha uma casa muito linda, uma casa muito bonita. E o vizinho dele era um crente pobre, tá? Que sempre dava culto na casa dele, sempre tinha pessoas lá orando. E um funcionário desse homem rico, um dia comentando com ele, falou: nossa, você já viu seu vizinho? Nossa, passa por tanta dificuldade, ele tá desempregado, tá necessitado. E tá sempre adorando, tá sempre feliz, tá sempre cultuando ao Deus dele, né? Mesmo passando por necessidade, precisando de ajuda. E esse homem rico, ele disse o seguinte: então aguarda só um pouquinho. Ele foi lá na despensa dele, pegou uma caixa vazia e foi lá no fundo da casa e começou a encher aquela caixa de lixo. Lixo, lata, sujeira, restos. Tampou aquela caixa, né? Porque esse homem rico, ele não gostava do crente. Ele não gostava do crente pobre. Fala, esse pobre, essa casa velha, barulhenta. Então ele pegou aquela caixa, tampou e deu pro funcionário dele e falou: ó, vai lá na casa do crente, desse homem que você tá falando, entrega essa caixa pra ele e fala: ó, meu patrão, não abre a caixa, hein? Entrega pra ele lá. Meu patrão mandou entregar pra você. Ele disse que é isso aqui que você merece. Daí aquele homem pobre pegou aquela caixa na mão e ele abriu. E o funcionário do homem rico, ele ficou sem jeito e falou: rapaz, me perdoa porque eu nunca imaginei, eu não vi essa caixa, eu achei que ele estava dando alguma coisa para você, algum alimento, e ele me deu essa caixa fechada, nossa, 1000 perdões, eu não sei nem o que falar para você. E aquele crente pobre, ele falou: não se preocupa, fica aqui só um pouquinho. Ele foi lá, esvaziou aquela caixa, tirou todo aquele lixo, tirou toda aquela sujeira que estava ali dentro da caixa, pôs dentro de um lixo, e foi lá no fundo da casa dele. Ele foi lá, tinha uns pezinhos de coisas plantadas, tirou lá um pouco de pocã, umas mexericas, uma laranja, tirou, colocou tudo dentro da caixa, colocou umas flores que ele cultivava lá no finalzinho, no cantinho do quintal dele, nos fundos, colocou tudo dentro daquela mesma caixa e voltou e entregou para o funcionário do homem rico e escreveu um bilhete dentro da caixa com o versículo assim, Mateus 7,16: vocês os reconhecerão por seus frutos. E escreveu embaixo, leva lá para ele, cada um dá aquilo que tem. Entendeu? Profundo? Então imagina, a gente está falando de frutos, nós estamos falando de frutos, a mensagem toda falando de frutos, e você traz essa ilustração, onde mostra que não importa quanto uma árvore frutífera, ainda que judiada, abatida, machucada, ela sempre vai dar frutos bons. Cada um dá aquilo que tem, tá? Então olha só o poder da ilustração numa mensagem como essa. E a finalização eu poderia, concluir com a recapitulação, que é uma maneira mais usada. Então devemos decidir que tipo de árvores vamos ser daqui para frente. Deus não espera de nós bons frutos apenas, mas sim excelentes frutos. Para produzirmos frutos constantemente, igreja, precisamos de nutrição, precisamos de poda e precisamos de irrigação. As árvores serão conhecidas pelos frutos que ela possui, pelos frutos que ela dá. Tá? Então essa aqui é uma recapitulação simples, você pode fazer diferente. A minha preferência é quando eu tenho uma ilustração muito boa, eu termino o meu sermão com uma ilustração. Tá? A minha finalização é a ilustração. Nesse caso, o meu funil, deixa eu voltar aqui, o meu funil teria 5 passos só, porque eu terminaria com a ilustração. Percebeu?
então o poder do funil do ouvinte, onde é passo a passo, você sabe o que tem que colocar na introdução, você sabe o que tem que colocar na aplicação, você já sabe exatamente tudo aquilo que vai dentro do teu sermão, passo a passo. Se você é iniciante, você não vai se perder, não vai ter branco, não vai embromar, porque você sabe realmente o que você tem que colocar. Se você tem muito conhecimento, você já é um estudante de teologia formado, você pode usar todo o teu conhecimento utilizando esse método, só que você não vai cansar a igreja vai ficar, na verdade, satisfeita, vai dizer obrigado para você, vai agradecer você por sua mensagem ser tão profunda e tão boa. Então, é claro, aqui foi rápido, talvez esse vídeo até ficou longo, mas isso aqui a gente tem curso com várias aulas onde eu explico exatamente e tem mais exemplos para você aprender como preparar o teu sermão o teu esboço completo de maneira poderosa, impactante e inesquecível.